retina. Temos os bastões, que são responsáveis pela visão em tom de cinza. Eles são sensíveis às cores, porém são extremamente sensíveis à luz. Por isso eles são bons para a detecção de movimentos em campo visual. Já os cones são responsáveis pela visão em cores. Eles necessitam de uma maior intensidade para ativação e possuem uma boa percepção de detalhes finos. Eles possuem 3 categorias: os S-cones, M-cones e L-cones. Os S-cones são sensíveis à luz de comprimentos de ondas curtos, já os M's são para os comprimentos de onda médios, e por fim os L's as luzes de comprimentos de ondas longos. A composição espectral de um feixe luminoso refere-se à distribuição dos comprimentos de ondas que compõem esse feixe de luz. A luz pode ser monocromática quando possui apenas um comprimento de onda. Caso esse comprimento de onda for puro, temos a formação de cores espectrais. E a luz pode ser policromática quando é composta por múltiplos comprimentos de ondas, onde a combinação entre eles resulta em cores não espectrais como a luz branca. A composição espectral pode ser obtida por meio da decomposição de feixe de luz, usando prisma e espectroscópio através do fenômeno de refração e a percepção da cor é determinada pelos estímulos produzidos pela luz nos diferentes cones da retina. Metamerismo é um conceito que diz que diferentes composições espectrais podem produzir a mesma percepção de cor. Por exemplo, a luz monocromática que produz a percepção de amarelo pode ser gerado por uma combinação de luzes vermelhas e verdes. A resposta normalizada dos fotorreceptores refere-se à forma como os cones e os bastões reagem a diferentes comprimentos de ondas de luz em termos de sensibilidade relativa, variando em uma escala de 0 a 1, onde 1 é a máxima sensibilidade. A faixa visível do espectro eletromagnético corresponde à parte da radiação eletromagnética que o olho humano consegue perceber como luz. A percepção da cor depende da frequência ou do comprimento de onda da radiação eletromagnética. Comprimentos de ondas visíveis variam aproximadamente 400 nanômetros, que corresponde à cor violeta, a 700 nanômetros, que corresponde à cor vermelha. Essa faixa podemos ser visto como frequência também, que corresponde a 750 THz a 430 THz. O diagrama de cromaticidade do CIE é uma representação gráfica de todas as cores que podem ser percebidas pelo olho humano. As cores espectrais na borda do diagrama é chamada de locus espectral e representam as cores espectrais puras ou monocromáticas. A linha de púrpura une os extremos do vermelho e do violeta no diagrama. Ela representa as cores não espectrais como magenta, que se resultam das combinações de luzes vermelha e azul. As cores internas representam combinações de luzes espectrais de cores mistas. Por fim, temos as cores não incluídas, que são as cores fora do alcance do olho humano, como infravermelha ou violeta. E também as cores dependentes do contexto, como cores metalizadas ou com brilho, como dourado e prateado, que dependem de reflexões e textura. Quanto à representação matricial do olho humano, ela vai ser feita a partir de um modelo simplificado do olho. Para isso, vão ser consideradas duas lentes principais, a córnea e o cristalino, e elas vão ser separadas pelos meios intersticiais, chamados de humor aquoso e humor vítreo. Além disso, para modelar esse sistema, a gente vai partir de dois tipos de matrizes individuais. A primeira descreve a refração em uma superfície esférica, enquanto que a segunda ela descreve a propagação em um meio homogêneo. Então, na primeira, a gente vai considerar um raio de curvatura R entre os meios e os índices N1 para o meio à esquerda e N2 para o meio à direita. Enquanto na matriz de propagação, a gente vai considerar que esse meio ele tem uma espessura D, por onde os raios vão se propagar, e ele tem um índice de refração N. A partir disso, então, a gente precisa descrever as matrizes que representam cada uma das estruturas do olho. Primeiramente, a gente vai descrever a córnea. A córnea ela vai ter 3 matrizes desenvolvidas a partir daquelas matrizes individuais. A primeira é a matriz de refração entre o meio 1 e a córnea. Depois a gente tem que desenvolver então a matriz de propagação na própria córnea e então a matriz de refração entre a córnea e o meio 2. Nesse caso, o meio 1 é o arm e o meio 2 é o humor aquoso. Além disso, a matriz da córnea então ela é desenvolvida, onde a matriz final da córnea é a matriz de refração entre a córnea e o meio 1, vezes a matriz de propagação na própria córnea, vezes a matriz de refração entre a córnea e o meio 2.
Então a gente chega numa estrutura dessa forma para a matriz da córnea. E de forma análoga a gente faz a descrição do cristalino. Então agora a gente tem a refração entre o meio 2, que é o humor aquoso, e o cristalino, a propagação no próprio cristalino e a refração entre o cristalino e o meio 3, que nesse caso é o humor vítreo. Dessa forma também a gente desenvolve a matriz do cristalino, utilizando a mesma multiplicação e chega em uma matriz semelhante. Além disso, a gente vai representar os humores, né, o aquoso e o vítreo, e neles a gente considera que existe a propagação dos raios, né, uma vez que não vai ter a refração dentro deles. E a partir da definição de todas essas matrizes, a gente consegue definir uma matriz para o olho humano. Para isso, a gente vai usar a teoria desenvolvida para quando você tem um sistema de duas lentes grossas, né? Então, a matriz final desse sistema AB é a matriz da lente B, vezes a matriz de propagação do meio 2, vezes a matriz da lente A. Quando a gente coloca isso, então, no modelo do olho desenvolvido, você vai ter que o modelo do olho é igual à matriz do cristalino, vezes a matriz do humor aquoso, vezes a matriz da córnea. Como essa é uma conta complexa, a gente chegaria numa matriz muito grande, a gente desenvolveu um código em C para calcular essa expressão computacionalmente. E dessa forma a gente chegou em uma matriz do olho 2x2, que consegue ser utilizada então para fazer os cálculos relacionados e em seguida vai ser usada para comprovar a veracidade do modelo, porque ela vai ser utilizada para calcular a distância lente-retina, comparando esse resultado com os resultados já consolidados na literatura sobre o olho humano. A distância lente-retina pode ser calculada, então, pela multiplicação da matriz de propagação pela matriz do olho obtida anteriormente. Desse produto, obtém-se a equação que é a função do ângulo α1, que é o ângulo de incidência do raio na córnea, e dos índices de refração do ar e do humor vítreo. Sendo α igual a 0, o índice de refração do ar igual a 1 e o índice de refração do humor vítreo igual a 1,336, obtém-se a distância lente-retina igual a 16,607 mm.